Olá, sou Breno Machado, o cozinheiro curioso, e estou aqui para te dizer que cozinhar pode ser para todos. Você pode pensar que está muito ocupado ou não é artístico o suficiente para poder cozinhar, ou não sabe por onde começar. Mas isso não é uma verdade. Eu também pensava assim, mas então eu decidi mudar minha perspectiva sobre cozinhar e aprendi a fazê-lo de uma maneira que funcionasse para mim. E hoje eu vou te ensinar como. Vamos começar pelo básico. O que é cozinhar? Cozinhar é basicamente juntar os ingredientes de uma maneira que os torna saboroso. Simples, não é? Mas isso não é tão fácil quanto parece. Há tantas maneiras de se fazer isso, há diversas combinações e ao mesmo tempo esses caminhos, existem tantas maneiras de se fazer errado. O segredo para cozinhar é começar pequeno. Se você é novo na cozinha ou se sente intimidado pela ideia de cozinhar, acredite, você não está sozinho nesse mundo. Pode ser um pouco esmagador no início e parece que há muito a se aprender. Mas com algumas dicas e truques simples, qualquer um pode começar hoje mesmo na cozinha. Aprendi muito nos últimos anos sobre como começar na cozinha e fazer comidas deliciosas. E hoje eu quero compartilhar um pouco dessas lições com você. Primeiramente, o que me levou a cozinhar? Eu vou voltar lá um pouco para a minha infância, minha cozinha afetiva, a cozinha de minha mãe, a cozinha de meu avô, a cozinha de minha avó, certo? Onde eu costumava sentar na mesa, principalmente com minha avó, onde ela fazia coisas em quantidade. Minha avó era uma pessoa do interior, mas que tinha uma mão cheia para comida. Ela não sabia fazer pouca coisa, tá certo? E aí, passado algum tempo, sempre tive muito medo da cozinha, receio da cozinha, não gostava de cozinhar, achava que a cozinha não era para mim, tá certo? E aí, até que um belo dia eu comecei o hobby. Comecei a cozinhar por hobby, fui me adentrando na cozinha, fui me aventurando aos poucos, até tomar a iniciativa de criar esse canal aqui, onde eu posso compartilhar um pouco da minha curiosidade dentro da cozinha, dentro das receitas, e todo mundo que permeia esse lado fantástico da gastronomia, culinária, receita, cozinha, como queiram chamar, tá certo? Porque para mim o ato de cozinhar, acima de tudo, é um ato de amor. Você não cozinha só para você, você cozinha para outras pessoas, e mesmo que seja só para você, gente, você tá, quem mais você poderia estar fazendo reconhecimento, fazendo aquele prato gostoso, se não fosse para você ou para as pessoas ao seu redor? Como eu disse agora há pouco, não é fácil. Foram muitos erros, muitos erros, muitos erros, e quando achei que eu já estava chegando lá, ainda vi mais erros. Tá certo? O erro faz parte, não só da culinária, mas faz parte de todo o nosso processo de aprendizado. Tá certo? Já queimei carne, já esqueci sal na batata, tá certo? E por aí vai, já fiz muitas coisas, já esqueci, já deixei pão duro, já fiz cachorro quente onde eu quase esqueci a salsicha, pequenos detalhes, mas ficou bom, viu? Tá certo? E por aí vai, não foram poucas coisas que eu errei quando eu estava começando. E não é vergonhoso, tá, pessoal? Errar, tá certo? Faz parte do nosso aprendizado. E eu comecei por onde? Eu comecei pelo básico. Assando a carne, torrava, errava o ponto, tá certo? Um frango. Uma coisa simples que é preparar um arroz é uma alquimia, uma ciência por trás daquilo. Prepara a água, refoga a cebola e o alho, e bota o grão para poder dar uma torrada. Ou seja, é uma ciência por trás de cada processo, de cada prato que a gente vai cozinhar. E cada prato que eu me aventurava era um desafio novo, um desafio que eu estava gostando, principalmente por ser um hobby para mim. Tá certo, pessoal? E aí, os primeiros foi na tentativa e erro. Pegava uma carne e eu dizia, muito simples, vou enfiar aqui na frigideira e seja o que Deus quiser. Ele saía correndo e me deixava sozinho para eu comer a carne. Estava gostosa, estava, mas aí eu fui aprendendo sobre temperos, fui aprendendo como utilizar, que tempero combina com o que, e por aí vai. Tá certo? Foi quando eu comecei a seguir receitas. A internet é cheia de receitas, a internet é cheia de informações hoje em dia, tá certo? E busquei receitas e comecei a fazê-las, ok? Literalmente, ou seja,
eu ia trabalhando aquelas receitas de uma maneira que, para mim, fazia sentido aquilo ali. Eu começava a entender. E não só seguir o passo a passo, tá certo? Eu fui também colocando um pouco de técnica dentro daquilo. Por que se coloca determinado ingrediente? Por que se coloca determinado tempero? O quanto se coloca? E aí eu fui aprendendo um pouco dessa técnica para poder entender, tá certo? E aí chegou em um determinado estágio que eu simplesmente comecei a não mais seguir uma receita. O que é que eu faço hoje em dia? Eu busco 2, 3, 4 receitas. Dia desse eu fui fazer uma moqueca, um prato que assim raramente eu faço. Peguei 2, 3 receitas e fui entender. O que se usa? Se usa leite de coco. Aí um botava leite de coco fresco, outro determinado leite de coco. Ah, eu vou utilizar dendê. Quanto se bota de dendê? Uma xícara de dendê? Uma garrafa inteira? Não, dendê se usa uma colherzinha. E eu começava a entender porque senão fica muito oleoso e com certeza vai lhe dar uma indigestão na hora de experimentar ou comer. Isso se você conseguir comer a mariscada. Que ingredientes bota? Como se bota? Que momento entra? Então eu fui entendendo aquela passo a passo da receita. E aí normalmente o que era que eu fazia? Eu pegava 2, 3 receitas que eu achava que seriam bem interessantes e acabava escrevendo a minha própria receita. Ou seja, uma pessoa utilizava, eu utilizei ovo de codorna, o outro utilizou ovo de galinha, o outro não utilizou ovo. Eu disse, espera aí, por que eu preciso botar o ovo ou não? Faz alguma diferença? E aí eu fui entendendo as receitas. E aí eu deixei de segui-las um pouco e comecei a utilizar como um objeto de estudo. E aí, pessoal, começaram a sair os primeiros pratos. Os primeiros pratos, para mim, são inesquecíveis. Tá? Eu lembro que quando eu fiz uma vez aquele creme de mandioquinha famoso, eu fiquei lá na panela girando, agitando, e ele não saía do ponto líquido e de uma hora para outra, do nada, chegou na consistência do purê de mandioquinha. Tá certo? Tava gostoso? Tava. Mas para mim, o momento mais inesquecível foi pela conquista de ter conseguido realizar alguns pratos. Você pegar um bife alto e colocá-lo para assar e chegar no ponto correto, tá certo? Deixar ele rosadinho no centro e mais queimadinho por fora. Então, a cada prato que eu vou fazendo é uma conquista, é uma coisa diferente, é um aprendizado, tá certo? E vou escrevendo as minhas próprias receitas, tá certo? O que eu acredito que seja um prato, como eu acredito que seria mais gostoso dentro do meu paladar ou do paladar das pessoas que normalmente faz, tá certo? Outra coisa, busque as suas referências. Quem são as suas referências? Primeiramente, o que é uma referência? A referência, ela é pessoas, técnicas, chefes que vocês vão se inspirar, tá certo? Você gosta muito de doce? Pega uma confeiteira. Se você gosta muito de carne, vá atrás de uma pessoa. Minhas referências de carne é o Felipe Bronze. Massas, por incrível que pareça, eu gosto muito de massas, então minhas referências são os restaurantes. Eu vou nos restaurantes e gosto de experimentar as massas, gosto de ver os recheios, gosto de ver as formas com que elas são colocadas, tá certo? Isso daí vai dar ideias para que quando eu faça sentar aqui, para quando eu for cozinhar, saber o que fazer com o prato. E por que as referências? A gente não cria nada. A gente tem que pensar no seguinte, algum cozinheiro em algum momento na história, nós não estamos falando nos últimos 20, 30, 40, 50 anos, tá certo? A culinária é muito mais antiga do que isso, data lá da época dos cavaleiros templários, tá certo? Foi onde começou a escrita das receitas dos pratos. E aí já teve muita gente quebrando a cabeça para poder chegar no nosso prato. O que você faz hoje? Um chefe inventou uma nova mistura, fez uma nova combinação de sabores. Você não precisa partir do zero. Pegue aquilo dali e parta daquele ponto em diante, tá certo? Para quem está começando agora na cozinha também, um ponto importantíssimo é a parte de instrumentos. Instrumentos que eu falo é tudo aquilo que a gente vai utilizar na cozinha. Panela, se você gosta de massa, invista em uma boa batedeira planetária, ela vai lhe poupar muito esforço, tá certo? Se você vai trabalhar com carnes, um bom conjunto de facas, um bom conjunto de panela, tá certo? Medidores, eu vou começar a colocar aqui algumas imagens aqui embaixo para que vocês possam acompanhar um pouco do que é isso.
medidores, balanças, tá certo? Entre tantos outros utensílios que vocês podem adquirir para ajudar. Não adianta inventar, não adianta querer substituir. Ah, eu não tenho uma balança, mas eu vou tirar no olho. Nem tudo você consegue, amigo, infelizmente. Se você vai fazer uma massa, a massa é clara. Desculpa, é claro. Ovo e farinha, respeitando a proporção. 100 gramas de farinha para cada um ovo médio. Ah, botei no olho, botei pouca farinha, botei muita farinha. A sua massa não vai ficar boa. Se você vai para a área de confeitaria, mais preciso ainda. A parte de bolo, doce, sal, essas coisas, você não tem erro. É preciso. A quantidade que você tem que botar, um pouco a mais, um pouco a menos, pode lhe comprometer no resultado do seu prato. Tá certo? Então invista em bons instrumentos, bons utensílios, de boa marca, de boa procedência, tá certo? Se você não conhece, pesquise, hoje em dia é fácil. Na própria internet, aqui no YouTube, você encontra muita coisa que pode lhe ajudar. Um utensílio também que eu utilizo muito são termômetros. Eu utilizo para várias coisas, desde a medição de pontos de água, leite, que eu gosto de fazer muito queijo caseiro, o requeijão cremoso. Isso aí é primordial. Não existe o olho para você trabalhar com esse tipo de alimento, tá certo? Ponto de carne, eu tenho um vídeo onde eu falo de ponto de carne, eu vou deixar aqui um card para que vocês possam assistir esse vídeo. É um dos vídeos assim que tem muita visualização, muito acesso, que é um assunto bem interessante e prático. Botou o termômetro, você já sabe lá como é que está o ponto de sua carne. Então nós já temos aí a parte das receitas, começamos a entender o que está por trás da receita, tá certo? Já conhecemos os instrumentos, para que serve. Eu vou colocar mais vídeos aqui no canal, se vocês quiserem, bote aí, quero saber mais. E aí vocês dizem se é sobre receitas, se é sobre termômetros, se é sobre instrumentos, algum equipamento específico. Se eu tiver aqui, eu gravo o vídeo para vocês, tá? Senão eu posso buscar informação, ok? E aí agora, fechamos essa parte, vamos agora trabalhar a receita. Entendemos o passo a passo e agora é seguir. Tá certo? Cozinhar é isso, é simplesmente seguir os passos. Que horas vai entrar, que horas você tem que fazer um caldo, que horas você vai entrar com uma batata, que horas você vai entrar com uma cenoura. Que horas você vai entrar com a carne, quanto tempo tem que cozinhar. Então, tudo isso aí é aprendizado. E garanto a vocês uma coisa, não é nada do outro mundo, gente. É só chegar lá simplesmente e cozinhar. É a prática do dia a dia. Tá certo? Hoje eu devo estar completando uns 3 anos que eu aprendi a cozinhar. Foi uma vida correndo da cozinha. Nos últimos 3 anos eu consegui sair de uma água quente para pratos feitos com massas, carnes, entre outros, tá certo? E aí, um ponto muito importante também é saber substituir. Como assim? Olha, a receita fala que eu tenho que utilizar, por exemplo, açúcar de confeiteiro. Mas eu não tenho açúcar de confeiteiro em casa. O que é que eu posso fazer? Você tem um açúcar normal? Então você tem um açúcar de confeiteiro. Ah, eu preciso utilizar uma pitada de sal. Não tenho? O que eu posso fazer? Ah, eu preciso utilizar um creme de leite. Meu creme de leite acabou. Eu tenho como improvisar? Tenho. Pegue um leite normal, coloque um pouco de maisena e ele vai engrossar e vai chegar no que você quer. Tá certo? Então é preciso aprender um pouco também essa parte de substituições dos pratos. Como eu digo a vocês, não é nada do outro mundo. Cozinhar é prática, é o dia a dia. É preciso dar o primeiro passo para que vocês percam medo e venham para a cozinha. Tá certo? Eu gostaria que vocês aqui, que nesse momento vocês me dissessem o que é que impede vocês de cozinharem. Tá certo? Comente aí, deixa aí nos comentários, vamos bater um papo. E aí, gente, vem a parte bacana, que é criando sua primeira receita. Lembrando, a gente não cria uma receita do zero, a gente vai pegar adaptações. Eu fui num restaurante e eu experimentei um prato, um corte de carne, que vinha acompanhado, em outro restaurante eu vi um determinado acompanhamento e eu acredito que se eu juntar aqueles dois vai ficar uma coisa muito boa.
faço. Eu experimento, eu testo. Às vezes na própria cozinha, quando eu estou cozinhando alguma coisa, eu misturo sabores, tá certo? Você vai descobrindo coisas naturalmente, tá certo? Então faz parte de todo um aprendizado. Não tenho medo de errar. Isso daí é um fato, tá certo? Cozinhar é fácil, basta apenas querer dar o primeiro passo. Além de dar o primeiro passo, vamos também falar em diversificação. Eu comecei cozinhando massa. A primeira massa que eu fiz foi utilizando uma massa de pastel. Hoje eu faço uma massa com a própria massa fresca já, eu faço todo o processo. Eu fiz uma massa uma vez onde praticamente eu fiz a massa, o queijo ricota, foi produzido, espinafre, não tinha plantado, certo? Acompanhado de um molho de tomate também todo feito de forma artesanal, tá certo? Então, a gente começa de um zero, começa experimentando. Eu comecei com uma massa de pastel, com um molho de tomate de supermercado, entendeu? Um queijo ricota comprado e hoje em dia eu perdi o medo de cozinhar, fui aprendendo, fui entendendo e aí até o ponto que eu cheguei em praticamente fazer um prato todo do zero, feito dentro da cozinha, tá certo? Um outro ponto também muito importante é buscar os feedback. Feedback nada mais do que você escutar as pessoas. Escutar como? Escutar seus amigos, marque jantares, é um bom momento de confraternização, de bater papo, tá certo? Então, marque com seus amigos para conversarem, faça um jantar para eles, se reúnam, e aí você pega a opinião, o que cada um achou, tá certo? Eu gosto muito de também opinião construtiva. Olha, o prato tá bom, mas se você tivesse feito utilizando determinado molho, utilizando, não estão colocando tanta pimenta, não faltou um pouco de sal, e aí você vai aprendendo um pouco mais, tá certo? É preciso ter em mente o seguinte, a gente está cozinhando para a gente, mas também cozinha para outras pessoas. E aí o paladar muda um pouco, e é bom conhecer um pouco essa diversidade de paladares. E é isso aí, gente. Eu queria, nesse primeiro momento aqui, compartilhar um pouco da minha experiência, da minha vivência dentro da cozinha, tá certo? Cozinhar, como eu digo, é um ato de amor, é você reunir pessoas, tá certo? Uma boa prosa, aquece corações, tá certo? Eu espero ter ajudado vocês de alguma forma com esse vídeo. Se vocês começarem na cozinha, eu gostaria de saber, deixa aqui nos comentários, para que a gente possa também de alguma forma estar lhe ajudando. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação a algum processo, alguma coisa, pode também utilizar os comentários, eu irei responder com o maior prazer para vocês. E é isso, meus amigos. Eu queria agradecer a todos aqui, tá certo? Normalmente eu faço esse pedido lá no começo, mas vou aproveitar o final do vídeo. Eu espero que vocês tenham assistido o vídeo todo. Se inscrevam no canal, deixem seu like para poder ajudar aqui no canal. Compartilhe com seus amigos. Se você tem algum amigo aí que tem um certo receio, não gosta de cozinhar, não gosta tem medo de ir para a cozinha, compartilhe esse vídeo. Tá certo? Eu agradeço a todos, fiquem com Deus e até a próxima.